Sejam bem-vindos à apresentação do Mundo em Palavras 9, o projeto que responde aos desafios que todos encontramos no trabalho diário com os alunos nas nossas escolas. Os elementos do Mundo em Palavras 9 são os seguintes. Para o aluno, o manual e o caderno de atividades, que inclui as secções gramática, preparação para a prova e pronto a saber. Para o professor, o manual, cuja banda exclusiva integra soluções e várias sugestões metodológicas, o caderno de atividades com soluções em contexto, o dossiê do professor, em que se reúnem recursos muito úteis, o livro Domínios de Autonomia Curricular, a prova dos 6, que permite explorar o lado lúdico do conhecimento na sala de aula, e o bloco de notas. As peças do projeto estão também disponíveis em versão digital na escola virtual e o manual, em particular, dá acesso a um vasto conjunto de recursos exclusivos pensados em perfeito alinhamento com as atividades propostas. Todos os recursos revertem escrupulosamente para a aprendizagem, porque o tempo urge e interessa, de facto, ir ao ponto. E por falar no manual, propomos ver com atenção aquela que é a trave mestra deste projeto, a peça que dá o maior suporte para responder aos desafios da disciplina de português no 9º ano de escolaridade. De facto, trata-se de um ano de grandes desafios para os alunos e, naturalmente, para os professores que os acompanham. É o último ano antes do ensino secundário, implicando a realização da prova final do 3º ciclo. E tendo em conta o referencial das aprendizagens essenciais, eis também o seguinte. Entram nas aulas de português nomes como os de Gil Vicente e Luís de Camões, a propósito da leitura do Alto da Barca do Inferno, mais previsivelmente, e de Os Lusíadas. Textos complexos, verdadeiramente complicados a vários níveis para os alunos, pois que exigem, antes de mais, uma viagem no tempo com recurso à necessária contextualização e uma espécie de glossário que é preciso ir construindo. Por sua vez, há toda uma série de conhecimentos gramaticais a consolidar, tudo o que vem dos ciclos de escolaridade anteriores, sendo que tópicos novos são muito poucos, mas na verdade acrescem a todos os outros. E há diversos géneros não literários para dominar, quer ao nível da recepção, quer ao nível da produção. Como gerir, então, tudo isto num projeto de português para o 9º ano de escolaridade? No nosso caso, fazemos-lo com uma visão realista do panorama escolar atual e com sentido prático, aliados a uma já longa experiência letiva com a qual se combina também a experiência na área da formação de professores de português e na criação de recursos didáticos para a nossa disciplina. Desta combinação nasceu o Mundo em Palavras 9, um projeto sólido, coeso, que tem no centro, como não poderia deixar de ser, o manual, com as suas unidades estruturadas em percursos didáticos em que se trabalham os 5 domínios da disciplina de português, autonomamente ou em articulação e sempre de forma muito equilibrada. Um manual alicerçado em pressupostos científicos e didáticos que o tornam funcional, apelativo, acessível e rigoroso, garantindo a concretização das aprendizagens esperadas. Um manual que é para todos os alunos e que é muito facilmente gerido pelos professores no trabalho diário com as suas turmas. Ora, vejamos então a macroestrutura do manual O Mundo em Palavras 9 e, simultaneamente, a seleção textual que a determinou. O manual começa pelo ponto de partida, que apresenta propostas para o projeto de leitura e atividades de diagnóstico. Termina com o GPS, um guia para saber gramática, recursos expressivos, modos literários e géneros textuais, que vai dando apoio a todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano. As unidades, que é onde se desenvolve maioritariamente o trabalho com os alunos, são 5 e encontram-se identificadas da seguinte forma: Crónicas, Contos de Autor, texto narrativo, Alta Barca do Inferno, texto dramático, Os Lusíadas, texto épico, Poemas de expressão portuguesa, texto poético. Estas unidades seguem a planificação disponível no dossiê do professor, na qual é visível a distribuição equilibrada do trabalho a realizar ao longo do ano letivo.
Os percursos que compõem cada unidade organizam-se em torno de um texto principal e seguem uma linha muito coerente, que tem em vista objetivos de aprendizagem bem claros. Partem sempre de uma atividade de contextualização e de motivação apresentada no mapa de leitura. Uma verdadeira atividade de pré-leitura, pois é sempre muito evidente a relação estabelecida com o texto. Em cada percurso, o cumprimento dos objetivos de aprendizagem é assegurado pela qualidade dos exercícios propostos. Essa qualidade é garantida pela adequação dos diferentes formatos dos exercícios e pela pertinência do que neles é solicitado, pelo equilíbrio entre os diferentes processos cognitivos que lhes são subjacentes, bem como pela sua validade, tendo em conta a coerência da linha didática definida. Em suma, em cada um dos percursos, os exercícios garantem, de facto, a todos os alunos ótimas oportunidades para aprender. Para mostrar isto mesmo, escolhemos partilhar nesta apresentação exemplos de percursos do manual O Mundo em Palavras 9. Vejamos um primeiro exemplo. O percurso 1 da unidade Contos de Autor Texto Narrativo tem no centro o conto A Aia, de Eça de Queiroz. Para o mapa de leitura, criámos uma animação sobre o autor que inclui informações muito interessantes sobre este seu conto em particular. O aluno fica a saber, por exemplo, de quem é a responsabilidade do título A Aia, título esse que, curiosamente, nunca é retomado no texto. No seguimento dessas informações, faz todo o sentido a sugestão para ler o conto na íntegra e para lhe atribuir um título diferente. Na sequência do que ouviu na animação acerca das circunstâncias de edição do conto de Eça de Queiroz, o aluno é então convidado a escrever uma sinopse e a transformá-la no texto de um anúncio radiofónico. E, se estiver esquecido do que é uma sinopse, eis um auxiliar logo ali à mão. E assim, numa única tarefa, trabalham-se a leitura literária, a escrita e a oralidade. O questionário de leitura para este conto encontra-se segmentado a partir dos elementos da narrativa que nele mais se evidenciam. As personagens, em primeiro lugar, e os espaços. Outras opções são tomadas em função do caráter de cada texto, como veremos adiante. Os exercícios de gramática, que recuperam tópicos já estudados, permitem ao aluno tomar consciência dos recursos linguísticos usados no conto A Aia, os quais, como bem sabemos, são marcas do estilo do próprio autor. Neste percurso, surge um exemplo da secção Palavras Descomplicadas. Ao longo das unidades do manual, esta secção apresenta breves esclarecimentos sobre aspectos de correção linguística e, como observamos neste caso, mais bem versus melhor, alinha perfeitamente com aspectos trabalhados antes no percurso. Com efeito, tudo nos percursos do manual O Mundo em Palavras 9 tem a sua razão de ser em função dos objetivos definidos para cada momento da aprendizagem. Ainda nesta unidade do manual, além da narrativa A Galinha, de Virgílio Ferreira, igualmente constante da lista das aprendizagens essenciais, encontramos o divertido conto História Comum, indicado na mesma lista e também ele da autoria de um dos maiores nomes da literatura em língua portuguesa, Machado de Assis. Muito mais interessante do que, por exemplo, rever os elementos da narrativa sem suporte textual em que estes se concretizem, parece-nos ser a mobilização dos conhecimentos a esse respeito num momento de preparação da leitura de um texto, como optámos por fazer no mapa de leitura do conto de Machado de Assis. Vamos ouvir a introdução deste conto e acompanhar as propostas que antecedem a sua leitura. Caí na copa do chapéu de um homem que passava. Perdoe-me este começo. É um modo de ser épico. Entro em plena ação. Já o leitor sabe que caí, e caí na copa do chapéu de um homem que passava. Resta dizer de onde caí e por que caí. Quanto à minha qualidade de alfinete, não é preciso insistir nela. Sou um simples alfinete vilão, modesto, não alfinete de adorno, mas de uso, desses com que as mulheres do povo pregam os lenços de chita
e as damas da sociedade os fichus, ou as flores, ou isto, ou aquilo. Aparentemente vale pouco um alfinete, mas, na realidade, pode exceder ao próprio vestido. Não exemplifico. O papel é pouco. Não há senão o espaço de contar a minha aventura. A ideia é simples, mas eficaz. Com um breve exercício de audição da introdução do conto, permite-se que o aluno compreenda desde logo o significado da palavra épico, de que vai também precisar mais à frente no ano letivo, como sabemos, e que se prepare para o registro humorístico que marca esta história comum. Quanto ao questionário de leitura, optámos uma vez mais pela estratégia da segmentação. Mas, porque neste conto é o rápido avanço dos acontecimentos o elemento que mais se evidencia, esse questionário desenvolve-se em função dos momentos que marcam a ação. Na nossa perspectiva, são as especificidades do texto que determinam as abordagens, algo que tem de estar bem visível nos percursos de aprendizagem. Para o aluno dar a volta ao texto, a gramática surge novamente em linha com a narrativa em foco, sendo mobilizada numa proposta em que se combina com a escrita de uma continuação do conto, à qual não falta uma dica para o aluno experimentar ir um pouco mais além. O percurso termina com um exemplo da secção Palavras em Jogo, que, à semelhança de outras secções, vai surgindo oportunamente ao longo das unidades do manual. Neste caso, trata-se de uma série de atividades lúdicas perfeitamente integradas na lógica interna dos percursos que têm em vista o alargamento do conhecimento lexical, tão importante, antes de mais, para o desenvolvimento da competência leitora. Avancemos agora para um dos percursos que pensámos para a abordagem do Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Escolhemos para esta apresentação um dos trechos mais desafiadores dessa obra, quer pela sua extensão, quer pela linguagem nele usada: o quadro do corregedor e do procurador. Ora, o tipo de cómico que mais se evidencia aí é o cómico de linguagem, decorrente do uso do latim, claramente um elemento caracterizador das personagens em julgamento. Sabemos que muito do latim usado nesse momento do auto é o latim macarrónico, e o aluno tem de ficar com uma noção do seu contributo para a intenção crítica de todo o quadro. Como consegui-lo? Comecemos pelo mapa de leitura, com o visionamento de um excerto fílmico humorístico, de que apresentamos agora uma pequena parte. Romanes eunt domus. People call Romanes, they go the house. It says Romans go home. No, it doesn't. What's Latin for Roman? Come on. Romanus? Goes like. Annus? Vocative plural of annus is. Annie? Romani. Eunt. What is eunt? Go. Conjugate the verb to go. Here, eo is it, imus, idis, eunt. So eunt is. Third person plural, present indicative. They go. But Romans go home is an order, so you must use the Imperative. which is. E. How many Romans? Plural, ite. Ite. No seguimento de um brevíssimo questionário sobre as ideias centrais do vídeo a que assistiram, os alunos iniciam a leitura do texto de Gil Vicente, já alertados para o uso do latim por parte das personagens e para a sua associação ao cómico. Ainda sobre o latim e como contributo para o tópico da variação diacrónica da língua, eis aqui um exemplo da secção Curiosidade, pensada para enriquecer o universo de referências do aluno ao longo do manual, sempre em interligação com os textos. O questionário de leitura deste quadro do auto toca em cada um dos seus pontos-chave, garantindo que o aluno se apropria, de facto, de aspectos fundamentais através de exercícios diversificados. Numa retoma dos conhecimentos sobre processos fonológicos, introduzidos antes nesta unidade, por meio da experimentação, o aluno extrai uma conclusão sobre um desses processos que marcam a história da língua portuguesa.
No Mundo em Palavras 9, os conhecimentos gramaticais são geridos com muito equilíbrio, distribuindo-se por exercícios de introdução, de retoma e de reinvestimento consequente. O domínio da oralidade encontra-se também presente neste percurso, em propostas que se articulam com o que foi trabalhado antes. O percurso termina, como todos os percursos das unidades dedicadas ao Alto da Barca do Inferno e aos Lusíadas, com a secção Arruma às Ideias, ou seja, com uma boa sistematização de cada trecho dessas obras. E como acontece com todas as cenas do Alto, também aqui está disponível a respectiva encenação. Um projeto com alunos do curso profissional de teatro e com a encenação do ator e encenador Pedro Almendra. Ainda a respeito do Alto da Barca do Inferno, sugerimos, a quando da conclusão da leitura da obra, a projeção de uma das faces do cartaz, disponível no manual interativo, que construímos em parceria com a ilustradora Cátia Vidinhas, um dos elementos da equipa com quem tivemos o gosto de colaborar na criação da identidade gráfica e visual do projeto O Mundo em Palavras 9. Com a imagem do desfecho da peça de Vicente, reúnem-se aos olhos do aluno as diferentes personagens do Alto e sintetizam-se as sentenças que lhes foram atribuídas. Na nossa perspectiva, a identidade gráfica e visual de um projeto escolar é também um fator que concorre para a concretização dos objetivos de aprendizagem que estão na sua base. Vejamos agora de perto um percurso dedicado a um dos trechos dos Lusíadas, as estâncias da tempestade marítima e da chegada a Calcute, ou seja, o último passo da viagem de Vasco da Gama em busca do caminho marítimo para a Índia. Vale a pena rever, a esse propósito, os momentos-chave da viagem que ocupa o plano central da obra e o conceito de narração in medias res. Assim, para o mapa de leitura deste percurso, criámos a animação A Viagem de Vasco da Gama, matéria histórica e matéria épica, que não só permite fazer essa revisão, como também dá o mote para o trabalho a desenvolver a partir deste momento. 20 de maio de 1498. A armada de Vasco da Gama chega à tão desejada Calcute. Após 10 meses e 12 dias da partida de Lisboa. Para trás ficavam a paragem nas ilhas de Cabo Verde. 3 meses de navegação sem avistar a costa africana. A paragem na Angra de Santa Helena. A passagem pelo Cabo da Boa Esperança. A paragem na Angra de São Brás. A passagem pelo último padrão deixado por Bartolomeu Dias. A paragem em Quelimane. A chegada a Mombasa e a paragem em Melinde. Daí até à Índia, na travessia do Oceano Índico, valer a ajuda de um piloto cedido, precisamente, pelo rei de Melinde. Com a chegada da armada de Vasco da Gama a Calcute, estava descoberto o caminho marítimo para a Índia e dava-se início à presença portuguesa no Oriente. Como complemento, sugerimos novamente a projeção do cartaz, disponível no manual interativo, mas agora da outra face, aquela em que se sintetiza a narração da viagem de Vasco da Gama. Facilmente se observa que cada exercício, com o seu formato em particular, da ordenação à questão para redação de resposta, do completamento de texto ao completamento de um esquema, tem a sua razão de ser na linha didática que define o percurso. E, nesse sentido, uma parte específica do texto é aqui lida com o recurso ao conhecimento gramatical. Afinal, o que diz Oritia a Bóreas? Lembremos o discurso da ninfa instruída por Vênus. Não creias, Fero Bóreas, que te creio, que me tiveste nunca amor constante, que brandura é de amor mais certo arreio, e não convém furor a firme amante. Se já não pões a tanta insânia freio, não esperes de mim, daqui em diante, que possa mais amar-te, mas temer-te, que amor contigo em medo se converte. Dando a volta ao texto, o aluno vai ser capaz de dizer, por outras palavras, o que a ninfa disse ao vento, orientado pelas questões apresentadas no manual, mas também por um dos vários modelos de texto que preparamos para a projeção em sala de aula. A leitura não literária é trabalhada neste percurso a partir de um texto de divulgação científica, um género textual introduzido no 9º ano.
assentando em exercícios com formatos e pressupostos iguais aos do texto B da prova final de ciclo. A sistematização arruma as ideias, fecha o percurso, incluindo, como acontece em todos os percursos sobre os Lusíadas, o vídeo em que se faz a ligação com o trecho a ler em seguida. Um recurso com a participação dos escritores Isabel Rio Novo, Walter Ugumem e José Luís Peixoto. Por meio destes hórridos perigos, destes trabalhos graves e temores, alcançam os que são de fama amigos as honras imortais e graus maiores. Assim, sem que se descurem aspectos essenciais das obras, o trabalho do aluno vai fluindo verdadeiramente em cada percurso do Mundo em Palavras 9. E fechamos esta curta viagem pelos percursos do manual O Mundo em Palavras 9 com o percurso 5 da unidade Poemas de Expressão Portuguesa, texto poético. Os textos centrais neste percurso são os poemas Meditação do Duque de Gandia sobre a morte de Isabel de Portugal e Porque, de Sofia de Melbrenner Anderson. Recordemos o primeiro destes poemas. Meditação do Duque de Gandia sobre a morte de Isabel de Portugal. Nunca mais a tua face será pura, limpa e viva, nem o teu andar como onda fugitiva se poderá nos passos do tempo tecer. E nunca mais darei ao tempo a minha vida. Nunca mais servirei, Senhor, que possa morrer. A luz da tarde mostra-me os destroços do teu ser. Em breve, a podridão beberá os teus olhos e os teus ossos, tomando a tua mão na sua mão. O mapa de leitura deste percurso inclui um exercício de compreensão do oral a partir da canção Problema de Expressão, da banda Clã, com o qual se prepara o trabalho precisamente em torno da expressão do eu poético e do tema do primeiro poema. A imagem de época, a ilustração e os textos informativos, como acontece várias vezes ao longo das unidades do Mundo em Palavras 9, contribuem para o enquadramento e a compreensão global do texto. No final do questionário de leitura deste poema, um exercício de seleção permite fazer a síntese da sua mensagem. Na gramática associada ao poema de Sofia de Melbrenner Anderson, a dar apoio a um tópico que recebe particular atenção no 9º ano, encontra-se o auxiliar de memória. Outra das secções incluídas ao longo do manual, neste caso, com o objetivo de apresentar breves sistematizações gramaticais. A gramática volta a combinar-se com a leitura literária a propósito do poema Porque, colocando-se em evidência a relevância dos recursos linguísticos na construção do sentido do texto, uma opção que, como sabemos, tem vindo a ser claramente assumida na prova final de ciclo. Por sua vez, o texto não literário está presente neste percurso com o género comentário. Esse texto serve de exemplificação de marcas do texto argumentativo que o aluno deve convocar numa atividade de expressão oral, a produção de uma apreciação crítica, em que se retomam a ideia da canção ouvida no início do percurso e um tema muito presente ao longo do mesmo. A fechar esta visita ao Manual O Mundo em Palavras 9, uma última nota, mas não pouco importante, para a presença da autoavaliação na passagem de nível, no final de cada uma das 5 unidades. Um brevíssimo relatório de desempenho permite reconhecer o objetivo de cada item e aferir os conhecimentos e as capacidades do aluno no momento da conclusão da unidade. O caderno de atividades do Mundo em Palavras 9 inclui 3 secções. Uma secção de exercícios de gramática que se vão combinando com os domínios da leitura, literária e não literária, e da escrita. A secção Preparação para a Prova, que apresenta dicas para a resolução da primeira fase da prova final de 2022 e para a resolução de uma série de itens de gramática retirados de enunciados de provas de outras fases e de outros anos,
com os quais se combinam ainda novos exercícios relativos aos mesmos tópicos, assim como várias atividades de sistematização das obras estudadas, que passam também pela escrita de textos semelhantes aos solicitados na prova final do terceiro ciclo. A secção Pronto a Saber, com 24 autocolantes para o aluno organizar o seu estudo no âmbito dos recursos expressivos, das obras Alto da Barca do Inferno e Os Lusíadas, dos géneros textuais e da gramática. 3 secções reunidas numa publicação única que permite, de modo muito funcional, a adaptação às necessidades que vão surgindo em cada aula. O dossiê do professor do Mundo em Palavras 9 foi pensado para apoiar a planificação das atividades letivas, o desenvolvimento das aprendizagens previstas para o 9º ano e espelhadas no manual e, naturalmente, a avaliação que as complementa. Assim, o dossiê do professor integra diferentes materiais exclusivos. As páginas dedicadas à organização do projeto, em que é possível, com muita facilidade, ficar a conhecer os elementos que o compõem, entre eles todos os recursos exclusivos que preparamos e que estão disponíveis no manual interativo. A planificação anual e os planos de aula com diversas sugestões. O quadro síntese das aprendizagens essenciais do terceiro ciclo e do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Exemplos do cumprimento desses documentos no projeto. 9 rubricas com descrições de desempenho para a avaliação de géneros da produção oral e escrita previstos para o 9º ano. Modelos de texto elaborados como suporte a várias propostas de escrita do manual. Transcrição de todos os recursos audiovisuais usados no projeto. 41 questões-aula para a avaliação dos domínios da gramática, da oralidade, da leitura e da escrita, com critérios de classificação e grelhas de registro. O teste de diagnóstico e 6 testes de avaliação, com versões A e B de diferentes complexidades, elaborados de acordo com o novo formato da prova final do terceiro ciclo e que incluem ficheiro áudio, matrizes, critérios de classificação com a descrição de níveis de desempenho, chaves e exemplos de resposta, bem como a transcrição do texto que dá suporte à compreensão do oral e ainda grelhas de registro. Um conjunto de recursos de grande utilidade que se encontram também disponíveis em versão digital e em formatos editáveis. Prestes a terminar esta apresentação do Mundo em Palavras 9, o projeto que construímos para favorecer, de facto, a inclusão e o sucesso escolar, pelas diferentes estratégias propostas e pela sua fácil implementação, recuperamos agora o manual na versão interativa. Para aprofundar as diversas potencialidades desse elemento central do projeto, fica disponível, no final desta apresentação, um breve vídeo. Nós despedimos com os nossos agradecimentos por nos terem acompanhado nesta visita guiada pelo Mundo em Palavras 9 e convidamos-los a conhecer outros dos seus percursos e os recursos que lhes estão associados, deixando aqui também uma palavra de confiança e de otimismo em relação ao ensino do português e à aprendizagem dos nossos alunos. Muito obrigada. Tem dúvidas e precisa de encontrar soluções? Em 2023, há muitas novidades para ver. Tantas versões do manual. Nunca sei qual usar. Novo manual interativo, com tudo o que é preciso numa só versão. Recursos reproduzidos dentro das páginas ou em painel lateral, possibilidade de copiar blocos de texto e todos os exercícios do manual interativizados. Tantos exercícios! Quero utilizar as páginas e os exercícios do manual em tarefas. Crie rapidamente tarefas indicando a página do manual ou do caderno de atividades. Dava-me imenso jeito se tivesse todos os recursos num só lugar, prontos a partilhar com os alunos. Nova área de recursos. Com mais de 200 mil recursos de todos os anos e disciplinas. Partilhe diretamente com os seus alunos através de um link ou noutras plataformas. Como fazer com que os meus alunos vibrem quando estão a aprender? Recursos com realidade aumentada. Simuladores virtuais e jogos interativos.
Preciso de mais flexibilidade para usar estes quizzes tão úteis. Quiz Projeção, para usar sem cartões nem dispositivos. Quiz Convidado, para jogar sem conta EV. E Quiz Tarefa, para enviar como TPC. Como vou preparar os meus alunos para as provas e exames eletrónicos? Provas e exames em formato interativo, semelhantes às do IAV. E agora, como vou corrigir as questões de desenvolvimento? Correção manual de testes. Aplique os critérios de correção definidos e comente cada questão em texto ou em áudio. Como vou motivar os alunos para realizarem as tarefas atempadamente? Avatares para orientar os alunos. Os avatares podem ser personalizados pelo aluno e acompanhá-lo na aprendizagem. Preciso que os alunos estejam motivados e sejam mais autónomos. Nova área de projetos em parceria com a Dream Shaper. Mais de 100 propostas de projetos disponíveis. Os seus alunos podem planear, desenvolver atividades e tarefas, refletir sobre temas, preparar apresentações e autoavaliarem-se. Continuamos a trabalhar para lhe apresentarmos mais novidades. Conte conosco.